Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e nós vamos junto aí para a nossa aula de hoje. Bora ver o que nós temos para hoje? Olha só, nossa aula de revisão. Então nós temos aí uma revisão programada para hoje. Bora iniciar nossa revisão? Bom, a nossa revisão já vai iniciar falando de uma estratégia de leitura. Primeiramente, a definição de estratégia de leitura. Todos nós, quando vamos ler um texto, nós vamos lançar mão de estratégias para tornar essa leitura mais fácil. E aí tem várias situações em que envolve o tipo de leitura. Por exemplo, se você estiver lendo um livro com tempo, ali à noite, sem pressa nenhuma, você lê palavra por palavra, prestando atenção em absolutamente tudo, né? Porque você está curtindo aquele momento e com muito tempo. Mas há situações onde você precisa ler um texto, dar conta de ler um texto, e aí você tem pouco tempo para isso. Esse é o momento exato onde você precisa utilizar a estratégia de leitura para facilitar esse trabalho, para facilitar essa leitura e a compreensão desse texto. Tem diversas estratégias de leituras. Normalmente a gente utiliza todas elas juntas, mas essa aqui é uma estratégia específica que a gente utiliza em uma situação muito específica. Trata-se do scanning. Scanning vem do verbo escanear, scan, escanear. Ou seja, tu vai ver o teu texto, né, vai olhar de cima a baixo e vai procurar uma informação específica. Olha a definição da estratégia de leitura scanning. É uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Digamos que seria uma varredura do texto. Então, repare, você foi lá no final, leu a pergunta relacionada a esse texto, e aí diz assim, na data tal aconteceu o quê? Então, tu vai procurar uma data lá no seu texto. Essa estratégia é chamada de scanning. Ela difere da skimming. Skimming é uma estratégia de leitura onde eu utilizo várias situações, vários pontos relacionados ao texto para eu compreender a ideia principal do texto. Tá? Então, elas se diferem. O scanning é uma busca por um ponto específico, por uma informação específica. Tá, mas quais são essas informações que normalmente eu vou buscar no texto? É o que eu vou mostrar para vocês, olha só. Então, o verbo scan, que é escanear, né? É examinar detalhadamente. Então, vou buscar ali meu texto, olhando, buscando uma informação. Codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. Então, você vai olhar, vai procurar por imagens, vai procurar por gráfico, vai procurar por palavras em negrito, palavras sublinhadas, todas essas informações. Esses são indícios de que é uma leitura em que eu vou utilizar o scanning, tá? Normalmente, eu vou buscar por um desses pontos. É uma data, é um numeral, sempre uma informação específica. Nesse caso, eu volto naquela dica. Leia primeiro a pergunta relacionada a esse texto e veja se é uma leitura, uma pergunta que exige uma leitura mais aprofundada, de um skimming, por exemplo, ou uma resposta mais objetiva que eu consigo identificar somente fazendo né, uma varredura no texto e buscando uma informação específica. Tá certo? Então, o scanning é essa estratégia de leitura para buscar algo bem específico no texto. Tá bom? Vamos ver um pouquinho em que situações eu utilizo o scanning. Olha só. Quando você estiver utilizando o scanning, procure no texto por, lembre-se, eu estou buscando uma informação que normalmente eu já vi lá na minha pergunta. Eu li a minha pergunta, aí eu vou saber qual é o tipo de pergunta e definir qual é a minha estratégia que eu vou utilizar. Se for uma informação específica, eu vou utilizar claramente o scanning. Então, vou ver no meu texto, vou procurar no meu texto o título. O título é importante para compreender a ideia do texto, né? Subtítulo, o que mais que eu tenho? Numerais, olha só, lembra da data? Às vezes a minha pergunta está assim, o que aconteceu na data tal? Você vai procurar, então, no seu texto algo relacionado a uma data, um numeral, tá certo? Outra coisa importante, datas, imagens, tipos especiais, né? Negrito, itálico, sublinhado, essas são informações bem importantes que eu vou buscar no meu texto. E tamanhos e fontes diferentes, tá bom? Então, o scanning é uma estratégia que eu vou utilizar para buscar uma ideia bem específica no meu texto, tá certo?
Então, a dica que a gente dá, quando for fazer uma questão de língua inglesa, por exemplo, leia a primeira pergunta, veja qual é a estratégia que você vai utilizar, e aí sim você vai ler o texto. Porque às vezes a gente perde um tempão lendo o texto, tá? Encontra a ideia principal, não sei o quê, mas às vezes a pergunta é bem simples, você nem precisaria ler todo o texto. Né? Lembrando que essa situação é uma situação onde você tem pouco tempo e você precisa dar conta daquele texto. Se for uma leitura livre, com muito tempo, aí não, aí lê com vontade, aproveita, sublinha novo vocabulário, faz tudo isso. Mas, a depender da situação, vai exigir uma leitura mais rápida, a busca mais efetiva por uma informação, e aí você vai lançar mão da estratégia de leitura e scanning, tá bom? Então, essa é a primeira parte da revisão. Outro tópico que nós vamos ver agora diz respeito ao Simple Past. Olha só. O Simple Past, então, é o passado simples, certo? O que é o passado simples? É aquele tempo verbal onde eu vou me referir a algo que já aconteceu, a uma ação que já aconteceu, tá certo? Quem que faz essa mudança sempre é o verbo. É o verbo que vai para o passado e coloca todo aquele contexto onde ele está inserido no passado, tá bom? Por isso que ele é uma classe gramatical extremamente importante em qualquer língua. Na língua inglesa não é diferente. Só que eu tenho as WH questions. O que são as WH questions, gente? São pronomes interrogativos, tá? Que eu vou utilizar para fazer perguntas específicas. E eles começam, obviamente, com WH. Então, quais são eles? Eu tenho who, que é quem, what é o que ou qual, when é quando, where, onde, why, por quê, how é como. O how, gente, obviamente ele não começa com WH, então ele não seria, por ordem, uma WH question, mas a gente trabalha esse pronome interrogativo aqui dentro desse contexto, tá, das WH questions, tá bom? Aí depois eu venho, né, na sequência, eu vou utilizar o did, tá certo? Porque o did é o verbo auxiliar, tá bom? Verbo auxiliar de pergunta do passado, tá bom? Então lembre-se, gente, que todas as perguntas em língua inglesa irão precisar de um verbo auxiliar, tá bom? Independente se é presente, se é futuro, não importa, ele vai precisar de um verbo auxiliar. No caso Simple Past, utilizando aí as WH questions, ou os pronomes interrogativos aqui, eu vou precisar também de um verbo auxiliar. Nesse caso é sempre o did, tá? E ele vem sempre após a WH question, tá? A WH question, então, ela vem primeiro, depois o verbo auxiliar, depois sujeito, daí verbo principal e o complemento, tá certo? Ah, professor, mas o senhor falou que todas as perguntas em língua inglesa começam com o verbo auxiliar. De fato, todas as perguntas em língua inglesa começam com um verbo auxiliar. Quando eu vou fazer uma pergunta específica em que eu vou utilizar o who, que é quem, what, que é o que ou qual, when é quando, where, onde, why, por quê, how, como. Se eu for utilizar uma dessas perguntas, dessas WH questions, ainda assim na sequência eu vou ter sempre um verbo auxiliar, tá certo? E eu vou utilizar, no caso das WH questions, em situações bem específicas, né? Com tipo de pergunta em que é necessário ali uma informação um pouquinho mais elaborada. Então, na sequência, eu tenho sempre nessa estrutura do Simple Past, utilizando as WH questions. Eu vou ter as WH questions, o verbo auxiliar, o sujeito. Teacher, o que é um sujeito? Sujeito, gente, é de quem eu falo ou daquilo que eu falo dentro daquele contexto ali, tá? É sempre de quem eu falo, daquilo que eu falo. Que aqui eu coloquei os pronomes, né? Pronomes pessoais, mas poderia ser outros tipos de sujeitos, tá bom? I, you, he, she, it, you, we, they. Então, essas aqui, gente, essas primeiras aqui, ó, são singular. Eu, você, ele, ela, ele ou ela, coisas e objetos. You, we e they são plural, tá? Repare que o you pode ser você ou vocês, tá bom? Ele não tem distinção se singular ou plural. É o contexto que vai me indicar. E aí, na sequência, eu vou ter os verbos, que são os verbos principais, que vão, de fato, indicar a ação. Go é ir, do, fazer, see, ver, play, jogar, brincar ou tocar, fight, lutar, tell, falar, dizer, read, ler.
Então, é sempre essa estrutura aqui das formas interrogativas ali, né? No caso, utilizando uma WH question. Então, sempre essa estrutura, tá, gente? WH question, aí eu vou ter o did, que é o verbo auxiliar, aí eu vou ter o sujeito, né, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo, e por último o verbo, e pode ter ou não complemento, aí depende do tipo de pergunta, tá? E o verbo principal ali no caso, né, que vai indicar de fato a ação. E é claro, o ponto de interrogação lá, que em língua inglesa é o question mark, ok? Question mark aqui. Então, o simple past, gente, que é o passado simples, quando utilizado ali, né, com uma WH question, ele vai ter sempre essa estrutura, tá bom? Qual vai ser essa estrutura? A WH question vai iniciar a pergunta, depois eu tenho o verbo auxiliar, que vai ser sempre o did, no passado é sempre o did. Aí o verbo, aliás, o sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo. Daí o verbo principal, que de fato vai indicar a ação. E aí a minha question mark, que é o meu ponto de interrogação. Se eu não colocar um ponto de interrogação, eu não caracterizo graficamente uma pergunta, tá bom? Pode fazer toda a estrutura certinho, mas lá no final eu preciso colocar o ponto de interrogação, tá bom? Então essa é a estrutura do Simple Past com as WH questions, que são perguntas, né, que são pronomes interrogativos que começam com WH. Who significa quem, what, o que, ou qual, when é quando, where, onde, why, porquê, how, como, certo? Bem, vimos o Simple Past relacionado às WH Question, agora a gente vai ver um raio-x aí, né, entre Past Continuous e Simple Past. Quando eu falo de Simple Past, eu estou falando de uma ação que já acabou no passado. Simples, a ação já acabou. O Past Continuous é uma ação que acontece no passado em relação a um outro passado. E ele é caracterizado pelo verbo to be no passado, mais o verbo com ing, ou seja, no gerúndio. Calma que a gente vai rever isso tudo aqui, tá bom? Então, Past Continuous versus Simple Past. Quando temos duas ações no passado, repare, duas ações no passado, uma no Past Continuous e outra no Simple Past. Simple Past é só o passado, de modo geral. O Past Continuous é uma ação, ela dá uma ideia de continuidade, só que lá no passado, tá? Devemos atentar-nos para o uso de when, eu vou utilizar quando vou introduzir ali o Simple Past, tá? E ele significa quando, e do while, que eu vou utilizar, né, significa enquanto, para introduzir o Past Continuous, tá bom? O primeiro acompanha orações que estão no Simple Past, o segundo acompanha orações que estão no Past Continuous, tá bom? Então, quando eu falo de Simple Past, estou falando de uma ação que já aconteceu. Past Continuous normalmente é uma ação que aconteceu no passado em relação a uma outra ação do passado, tá? Quando eu utilizo when, é comum eu utilizar o when quando eu for introduzir uma frase, né, uma oração ali no Simple Past. Quando eu for introduzir uma frase ou uma oração, nesse caso aqui, no Past Continuous, eu posso utilizar então o while, que significa enquanto, tá? Justamente para dar essa ideia de passado em relação a um passado, tá bom? Calma que a gente vai ver isso aqui na prática. Olha só esse exemplo que eu tenho aqui para vocês. Past Continuous versus Simple Past. Olha só. I was reading a book when the door opened. Olha só, uma ação em relação a outro passado, tá? Ó, eu estava lendo um livro, é passado. Ó, olha só, ontem eu estava lendo um livro, é passado. When the door opened. Então, naquela situação, enquanto eu estava lendo o livro, uma porta abriu. Repare que é um passado em relação ao passado, tá certo? E aqui eu tenho when sendo utilizado para introduzir uma frase no passado, no Simple Past, tá bom? Então, when pode ou não, normalmente ele aparece, mas também se não tiver, tá tudo bem. Ele não é uma regra específica, ele não é necessário para formar ali o Simple Past, tá? Normalmente, quando há esses dois tempos verbais juntos, é possível que nós encontremos uma dessas duas palavrinhas. When, que é quando, e o while, que é enquanto, tá bom? Então, repare que eu tenho uma frase no Past Continuous, ó. Eu estava lendo, I was reading a book. Eu estava lendo um livro, when the door opened, quando a porta abriu. Então, eu estava lendo passado. Quando a porta abriu, era em relação àquele passado. Então, é um passado do passado,
tá bom? Duas ações que aconteceram no passado, só que tem uma relação entre as duas. E repare que o when está introduzindo aqui, né, uma frase no simple past. Algo que eu vou mostrar para vocês agora com o while. Olha só essa outra aqui. While he was sleeping, enquanto ele estava dormindo, I made a dinner. Duas ações no passado, né? Muito próximas ali, mas é um passado do passado. Olha só. Enquanto ele estava dormindo, while he was sleeping, enquanto ele estava dormindo, I made a dinner. Eu fiz o jantar, eu preparei o jantar. Tá certo? Então, é uma ação em relação a outra ação, só que ambos no passado. Olha só, eu falei para vocês do while, olha só, ele vai sempre atingir, né, sempre está relacionado, né, nessa estrutura aqui, ao past continuous. Olha só, while, ele vai trazer, então, o past continuous. Tá certo? Duas ações no passado, uma relacionada à outra. Tá bom? Professor, por que eu tenho que saber disso? Porque o simple past, gente, é um passado de modo geral. Eu fiz tal coisa ontem, pronto, acabou. Só que há situações, há construções, onde eu tenho que relacionar algo que aconteceu naquele passado com uma outra coisa que aconteceu no passado. Então, são ações que ocorreram dentro do passado, mas eu preciso trazer de uma forma conectada, tá? São nessas situações aqui. Quais são os primeiros passos que a gente aprende quando nós estamos estudando a língua inglesa? É falar o passado simples. Primeiro a gente aprende isso com muita facilidade, né? A gente presta atenção nos verbos regulares e tudo mais. E a gente aprende a falar coisas no passado. Ah, eu estava dormindo. Ontem eu dormi. Ontem eu cheguei atrasado. Frases desse tipo. Com o passar do tempo, a gente vai melhorando, né? A gente vai ampliando nosso vocabulário, a gente começa a falar de uma forma mais clara essas ações que ocorreram relacionadas lá atrás, tá certo? Isso é algo que a gente vai pegando com o tempo, tá bom? E é claro que, como se trata de estrutura gramatical do idioma, a gente precisa trazer, né, para que a gente já vá se acostumando com essas estruturas, tá bom? Uma informação importante, né, para a gente finalizar essa primeira parte, olha só. O past continuous, ele é formado pelo verbo to be no passado, que vai ser was, se for o sujeito singular, e were, se o meu sujeito for plural, mais o verbo principal acrescido de ing, que é o gerúndio, né? Que dá essa ideia que a ação está decorrendo naquele momento ali, tá certo? Então, past continuous é sempre verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing, tá bom? Vou mostrar para vocês agora um pouco mais, né, um pequeno texto com algumas frases ali a ser preenchidas. Olha só. Então, past continuous, na primeira, in January 2014 or 2014, a gente tem duas formas de falar ano em inglês, tá? A gente pode falar normalmente 2014, 2014, ou então divide 2 em 2, tá? 2014. Então, em janeiro de 2014, a doctor from New Zealand have, uma dessas duas aqui, né? A frightening experience with a shark. Ele teve uma experiência aterrorizante, né, com tubarões. But his calm reaction, olha só, o verbo make aqui vai ser preenchido com made, que é o passado simples, né? Simple past. Porém, a sua reação calma fez dele, né, estar presente, né, em reportagens ao redor do mundo. James Grant, o verbo fish, fish é peixe, tá, gente, ou pescar. Ele vai ser, então, was fishing. Repare que eu estou falando de uma ação que estava ocorrendo no passado, mas passa a ideia de movimento. James Grant was fishing with friends one Saturday when a shark attacked him. Então, James Grant estava pescando com seus amigos em um sábado quando o tubarão atacou. Daí nós temos aqui, not see, uma frase, né, no passado. Olha só. He didn't see, ele não viu nada, but he, aí o verbo feel, sentir, né? But he felt, olha o passado simples, né? Ele não viu nada, porém ele sentiu a sudden pain, uma dor repentina em his leg, na sua perna. At first, primeiro, he thought that his friends, ele pensou que seus amigos, aí o verbo que eu vou buscar, play, o verbo play, né? Were playing a prank on him. Estavam fazendo uma piada, uma gracinha, né? Tirando onda com ele. Gente, uma informação. O verbo play, ele significa jogar, brincar, tocar ou também pregar peça em alguém.
né, fazer uma piada, fazer uma gracinha, tirar alguém ali para fazer graça, tá? Também pode ser utilizado nesse sentido, tá bom? Então, return, o verbo turn é virar, tornar-se, nesse caso aqui é virar, tá? He turned around, ele virou ao redor, né? Ele girou, but nobody, porém ninguém, aí o verbo to be aqui, né? Was behind him. Então, ele girou, né? Ao redor, ele olhou ao redor, porém ninguém estava atrás dele. Then he realized. O verbo realize não é realizar, ele é um falso cognato. Ele significa entender. Then he realized, então ele entendeu, compreendeu, tá? Then he realized, olha só o passado, é um verbo regular, tá? Then he realized, então ele compreendeu what, o que, aí aqui a outra frase, was happening. Então ele compreendeu o que estava acontecendo, tá certo? Olha só, isso aqui é past continuous, isso aqui é passado simples, simple past também, simple past, past continuous, olha só, o verbo to be mais o verbo principal com ing, tá certo? Aqui simple past, aqui simple past. Então, repare, gente, que eu tenho, então, essas frases aqui, né, todas elas, e ele traz, então, essa diferença entre o simple past, tá? E o past continuous. Quais são a diferença entre esses dois verbos aqui, tá? Já vou mostrar para vocês a estrutura do past continuous, tá? A gente só precisa compreender que esses dois tempos verbais são dois tempos relacionados ao passado, tá certo? Então, simple past é uma ação que já aconteceu, acabado, tudo certinho. Com relação ao past continuous, é uma ação que ocorreu dentro de uma outra situação do passado. E aí a gente precisa compreender somente a estrutura, tá? Qual é a estrutura? O simple past é só colocar o verbo no passado, seja ele verbo regular ou irregular, isso é indiferente, tá? Já o past continuous tem uma estrutura diferente. Então, simple past, botou o verbo no passado, toda aquela estrutura, todo aquele contexto relacionado a esse verbo já vai estar no passado, certo? O past continuous é como se fosse uma ação que estava ocorrendo, só que lá no passado, também já acabou, só que lá no passado. E ele tem a estrutura de verbo to be, tanto pode ser singular ou plural, né? Was ou were, mais o verbo principal, que de fato vai indicar qual é a ação, mais o verbo no ing, tá certo? Então, a estrutura do past continuous será sempre, eu vou ter ali, se for uma frase afirmativa, né? Sujeito, vou ter o verbo to be, no passado, né? Que vai ser was, quando o meu sujeito for singular, ou were, quando o sujeito for plural, tá certo? Mais o verbo principal acrescido de ing, ou seja, esse verbo com ing é o mesmo gerúndio que nós temos na língua portuguesa, tá? O que é o gerúndio? Ele indica que a ação está ocorrendo, tá certo? O passado simples, por exemplo, a ação acabou. O past continuous dá essa ideia que essa ação perdurou por algum tempo, lá no passado, tá certo? Ele vai ter sempre essa estrutura, sujeito, verbo to be no passado, mais verbo principal acrescido de ing, tá certo? Sempre essa estrutura. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavrinha continuous relacionada a um tempo verbal, seja ele present continuous, past continuous, eu sempre vou ter um verbo, né, o verbo principal vai estar sempre acrescido de ing, tá certo? É o verbo principal acrescido de ing, indicando que ele está no gerúndio, por consequência, indicando que essa ação está ocorrendo naquele momento, tá bom? Então, continuous é o mesmo que disser, o verbo principal vai estar acrescido de ing. Tá certo, gente? Ficou claro, então, a diferença entre simple past e past continuous? Né? O simple past, a ação acabou lá atrás, tudo certinho. O past continuous, normalmente, é uma ação, lá no passado, relacionada a uma outra ação. E o past continuous tem essa característica de indicar que a ação perdurou por um certo período, só que lá no passado também já acabou. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês e a gente vai ficando por aqui.